Amém, irmãos? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Os irmãos que estão no fundo, chegam o mais perto possível. Tem um bocado de lugar aqui na frente, ó. Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus. Amém, vamos orar. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui esta manhã. Queremos muito te agradecer por mais uma oportunidade de domingo, hoje ensolarado, em que o Senhor nos deu este privilégio. Queremos rogar que a unção que ensina todas as coisas venha estar sobre nós, sempre reconhecendo, meu Deus, e pedindo perdão pelos nossos pecados cometidos, para que o teu Espírito tenha liberdade entre nós por Cristo Jesus. Em o teu nome, recebe os irmãos que já estão aqui, os que chegarão depois, que juntos possamos aprender mais da tua palavra, em teu nome, Jesus. Quantos podem dizer amém? Os irmãos podem se assentar, pegar os seus cadernos, livros. Nós estamos iniciando hoje uma nova matéria. Uma nova matéria. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o... Se eu coloquei aqui o... Antônio está com a menininha ali. O irmão Jairinho e a irmã Neide tem algum problema de chegar mais para frente? Um pouquinho? Por favor. Secretaria. Beleza. Como parte do nosso cronograma, nossa programação, só para nós organizarmos aí, como parte do nosso cronograma, nós já estudamos quem é Deus e estamos dando agora o segundo passo, que é estudar sobre os céus. Então os irmãos já se organizem aí no seu caderno, façam as divisões, né, partam para a próxima matéria. Se os irmãos ainda não introduziram, coloque aí que nós vamos estudar sobre os céus na aula de hoje. Eu vou fazer questão de introduzir a aula dizendo para os irmãos o seguinte. Eu sei que quando nós estudamos essa matéria, ou os irmãos que estão ouvindo sobre a matéria céus, os irmãos vão pensar muito sobre o céu para onde a gente vai morar, certo? Mas nós estudaremos o céu para onde a gente vai morar em outras matérias, como por exemplo a ressurreição, né? A ressurreição, nós vamos estudar como é que vai ser. E os irmãos vão entender o que é que nós vamos estudar nessa matéria de hoje, que seria a matéria que será a matéria dos, certo? Como nós já estamos dentro de uma sequência,
Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia. Nós vamos começar com a leitura da palavra, o primeiro versículo da matéria. Nós vamos estudar 2 Coríntios. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Vamos ler primeiro, na verdade é melhor o primeiro. 1 Coríntios 2:9. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quem pode ler? 1 Coríntios 2:9. A aula vai ser muito tranquila, né? Um pouco mais lenta do que as outras. Porque, na verdade, é bom vocês se programarem aí. A aula de céus é só essa aula. Certo? A menos que a gente perceba que os irmãos precisam mais de um pouco, aí a gente pode dar uma segunda aula. Mas o conteúdo é bem simples. Eu vou ver como é que eu vou fazer, porque domingo, depois eu falo, não vai ter aula. Quem vai falar? 1 Coríntios? 1 Coríntios. 1 Coríntios 2:9. Pode ler, chefe? Pode ler. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Os irmãos conhecem muito bem esse versículo. Eu vou colocar ele dentro do contexto da nossa aula. A matéria de hoje é conhecendo. A primeira foi conhecendo a Deus. A segunda é conhecendo os céus. Então essa é a segunda matéria, certo? A gente leu esse versículo, eu vou explicar ele depois, né? O Leandro está ainda com o microfone aí. Como nós estamos introduzindo o curso, então nós vamos começar no livro, lemos esse texto, depois eu boto ele no contexto, mas nós vamos ler nessa manhã, agora, um texto que eu falei muito para os irmãos, mas a gente não leu ele como nós deveríamos, que é um texto de Salmos. Abra aí Salmos. 115, verso 3. Então vamos lá, vamos estudar sobre os céus, o que é que a Bíblia fala sobre os céus. Lá nós estudamos que os céus, ele é uma digital de Deus, ou seja, ao estudar o céu me ensina alguma coisa sobre Deus. E o Salmo 115, versículo 3... Salmo 115, 3, aqui vai fazer uma ligação. Eu disse o quê? Isso, uma ligação entre a matéria de conhecendo a Deus e a matéria de conhecendo os céus. Então, os Salmos 115, versículo 3, é o que vai pegar a gente da matéria de Deus e ligar na matéria de céus. Irmão Leandro vai ler. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Glória a Deus. O nosso Deus está no céu. Faz tudo que... Então, o primeiro ensinamento é que os céus é onde Deus habita. Ele está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Salmos 19:1. Aproveita aí o gancho, Leandro. Aí. Eu vou dar um destaque importante também para esse salmo. Vou botar ele aqui no centro. Salmo, quanto? 19:1.
Pode. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vamos lá. Nesse aqui, nós vamos dar um exame melhor nesse versículo. Na verdade, aquilo ali seria até o segundo. Eu me confundi com esse aqui. Salmo 19:1. Vamos lá. Preste atenção que nós vamos estudar um pouco esse versículo aqui. Salmo 19:1. Leiam aí, releiam novamente. Esse aqui é o que eu me referi, que trata da digital de Deus, porque nós estudamos na matéria passada. 19:1. Então, o texto, ele... Peraí. Salmos é um livro poético, fala que expressa aquilo que ele está sentindo ou aquilo que ele está pensando. E o salmista neste momento, Samuel, o salmista nesse momento, ele expressa de dentro do espírito dele algo tremendo sobre os céus. Ele diz que é os céus que declaram, manifestam, anunciam, faz você enxergar a glória de Deus. E o firmamento anuncia, mostra, faz a gente entender a obra das suas mãos. Quer dizer, os céus é uma das criações diferenciadas de Deus. É onde nós podemos explorar o tamanho do seu poder, o tamanho da sua inteligência, o tamanho da sua glória. Se percebe ao estudar sobre os céus. Observe que há uma tradução diferente para os céus e firmamento. Na palavra original, em hebraico, você pode traduzir a mesma palavra tanto para céus, a mesma palavra tanto para firmamento. Então eles têm praticamente o mesmo sentido. Só que ao colocar de maneira diferente no português, faz a gente perceber que existe uma colocação diferente que vale uma interpretação também diferente. Nós vamos ver isso mais claramente na criação dos céus. Então vejam, eu estou pegando a aula e estou botando ela em sequência. Nós estudamos sobre Deus e vimos que a criação, ela nos ensina sobre Deus. Lembro do texto do apóstolo Paulo, que diz que quem não acredita não tem desculpa. Eles ficam, aquela parábola que eu fiz com o Kaique, que ele não entendeu primeiro, depois, eles ficam, a Bíblia usa, inexcusáveis. Inexcusáveis é, eles tentam se excusar, se esquivar, sair, mas não tem para onde correr. Paulo disse que você claramente compreende que Deus existe pelas coisas que estão criadas. Quantos podem dizer amém? Beleza. Então, vamos lá. Se ele está falando que a criação, ela mostra a glória de Deus, o segundo versículo que nós vamos estudar, eu citei dois antes, mas o que nós vamos estudar é, mais propriamente, esse daqui, e nós vamos então para a criação dos céus. Já que nós estamos estudando sobre conhecendo os céus, vamos ver como foi que foi criado os céus. Então, depois desse versículo, nós vamos para o Gênesis, capítulo 1. Vamos ler, depois nós vamos ver. Então, preste atenção, estamos agora estudando, lendo e estudando. Deixa ali na tela. Esse versículo eu vou ler, os irmãos acompanham. Gênesis, capítulo de número 1. E vamos buscar a compreensão. Primeiro livro, muito fácil, né? Vamos lá. Estudamos já ele também, mas no estudo que nós fizemos na matéria sobre Deus, nós demos destaque ao Espírito, né? O Espírito que pairava. Agora nós vamos dar destaque à criação dos céus.
Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, não está criou Deus o céu. Está escrito criou Deus os céus. É mais de um céu. Então, o primeiro ensinamento disso aqui é: tem mais de um céu. Criou Deus os céus. A terra, porém, estava sem um formato e era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. Houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Verso 6. E disse Deus: haja firmamento. Repita comigo: firmamento. Esse firmamento vai entrar agora na criação, no meio das águas, para fazer uma separação. Vai separar águas de águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas que ficaram debaixo do firmamento e as águas que ficaram em cima do firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento não ouvi, de céus. Houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Então, beleza. Vamos estudar, vamos ler, vamos ter paciência. Vamos botar a mente para raciocinar. Eu quero pedir perdão aos irmãos, e não vou nem pedir para os irmãos lerem novamente, porque geralmente eu dou o estudo de forma assim, abrangente. O que é forma abrangente? Você primeiro pega lá de cima, depois você vai descendo, certo? Então fique nesse versículo aqui. Eu vou botar o outro na tela, mas quero que os irmãos, não precisa nem abrir, porque nós vamos ler aqui, mas se os irmãos quiserem anotar, os irmãos anotem, porque é importante, certo? Esse versículo eu achei interessante, porque nós vamos ilustrar ali um entendimento importante. Então, vou botar ele aqui na tela, que é o Efésios 4:10. Se vocês não quiserem abrir, não tem problema, porque nós vamos estudar muito Gênesis. Mas antes do Gênesis, eu quero só demonstrar uma coisa aqui em Efésios, que eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas é muito interessante. O Efésios 4:10, ele diz o seguinte, falando de Cristo, mas só para os irmãos entenderem. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Agora, olha atenção para esse texto. Acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Eu quero destacar neste texto o acima de todos os céus. Certo? Fica claro isso para os irmãos. Embora não vamos estudar bem detalhado, vamos fazer aqui uma imaginação. Será que quando nós formos para o céu dos céus, nós vamos entender isso, nós vamos realmente habitar na mesma dimensão aonde está Deus e o seu trono? É uma coisa para a gente se pensar. O que é a mesma dimensão? Nós estamos dentro de uma mesma superfície, né? Uma mesma área. Estamos habitando dentro de uma mesma área. Nós habitaremos, será na mesma área de Cristo?
Ou Cristo ficará ainda em uma área mais acima? É uma coisa que eu estou cogitando aqui para os irmãos pensarem. O que eu quero dizer com isso, que é possível, e tudo que nós falarmos sobre os céus, vai ser sempre algo que vai ser difícil de comprovar, porque a Bíblia diz que aquilo que nós nunca vimos, ouvido nunca ouviu, nunca imaginou, é o que ele está preparado. Entende? Ele está preparando uma coisa que a gente nunca nem imaginou. Então, tudo isso são conjecturas, são pensamentos que nós vamos tendo no estudo, que é limitado, o estudo sobre os céus é limitado, porque é uma coisa que a gente não faz parte da nossa realidade. Nós vamos ver alguns pontos que a Bíblia revela. Mas o que eu quero demonstrar para os irmãos é que é provável que haja um céu acima de todas as coisas, que é onde Deus habita profundamente e que nem todos nós teremos acesso a esse céu, aonde é o céu dos céus, que ele habita sobre todas as coisas. Irmão, está entendendo? Beleza. Ou seja, uma dimensão que só ele pode habitar, né? Ou uns anjos ao seu redor. Mas o que eu quero trazer, ao afirmar isso e mostrar esse versículo, eu estou dizendo que Jesus, ele desceu, conforme Paulo está dizendo, e ele subiu acima de todos os céus. Então, deu para os irmãos entenderem essa colocação? Beleza. Então, ok. Dito isso, nós passaremos a adotar agora uma linguagem do apóstolo Paulo. Vamos voltar lá em Gênesis. E nós vamos adotar a linguagem que foi Paulo que nos revelou, né, Gideone? É bom, né, Paulo? Que nos fala da existência de 3 céus. Ninguém na Bíblia usa essa expressão, só Paulo. Foi Paulo que trouxe essa expressão de que há um terceiro céu. Então foi o que a gente viu. Em Gênesis diz que criou Deus os céus e a terra, os céus. Vamos ver isso aí depois. Paulo diz para os crentes de Efésios que Cristo subiu acima de todos os céus. Todos, ele usa aqui todos. Mas, falando em parábolas sobre ele, aí eu vou pedir que os irmãos, Gênesis é fácil, depois a gente volta. 2 Coríntios 12, 2. Quem pode ler rapidinho? Doze, 2. Quem vai ler 2 Coríntios 12, 2? Não, vou esperar todo mundo achar. Só estou perguntando quem vai ler. Quem vai ler? Aí sim. O 12, 2. Amém. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo. Vamos ler um para ficar mais fácil? Amém. Partido 1. Amém. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Em verdade, quem não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Até onde? Até o terceiro céu. Avante. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Só até aí. Só até aqui? Muito Amém. Obrigado, muito obrigado. Pronto. Vamos lá. Eu vou aproveitar agora a aula para ensinar os irmãos como é que a gente organiza o conteúdo. Estamos batendo muito nessa tecla.
E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para também ver se vocês estão conseguindo observar. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Primeiro. 1 Coríntios. Quanto? Quanto? 2:9. Então vocês estão anotando. Vamos lá. Esse foi o primeiro versículo que nós lemos. Qual foi o segundo versículo que nós lemos? Terceiro versículo. Quarto versículo. Do 1 ao 8. Quinto versículo. E agora o nosso sexto versículo. Do 1 ao 5, lemos? Ok. Foi 4. Vamos lá. Esses versículos são como endereços são endereços que vão levar você ao destino do assunto sobre céus. É importante quem está começando a estudar a Bíblia perceber como é que isso está organizado. Vejam só, esses versículos aqui isolados, eles parecem uma salada de fruta, que você ao olhar não vai conseguir detectar muita coisa. Então é preciso organizá-los. 12. Perfeito. Do 1 ao 4. Vamos lá. Eu centralizei isso aqui. Ao estudar, o que é que você vai procurar fazer? Se você botar, se sua mente já saber o que está falando nos versículos, beleza. Se não, você vai procurar associar alguma coisa nesses versículos aqui. Eu vou fazer a minha parte, os irmãos façam a dos irmãos. Por exemplo, Salmo 115, 3. Fala sobre... Entenda o que eu estou querendo dizer. O Neto fala muito isso e eu concordo. Se nós ficar soltando muito versículo e os irmãos não compreenderem, você só ouve os versículos e depois não lembra de nada. Então você anota e depois você faz referências. O que é que fala Salmo 115, 3? Fala que os céus é o local da habitação de Deus. É o que nós aprendemos, não é isso? Que Deus está lá no céu e lhe faz o que lhe apraz. Então eu posso botar a seguinte referência aqui. Deus está nos céus, no céu. Quer dizer, o que é que eu aprendo com Salmo 115, 3? Eu aprendo que Deus está no céu. Certo? O segundo versículo que nós lemos foi 1 Coríntios, não foi? O que é que eu aprendo em 1 Coríntios 2, 9? Que o que Deus preparou para nós, o meu olho nunca viu, o meu ouvido nunca ouviu e nem eu imaginei. Então, aí eu tenho que dar uma resumida aqui. Aí cada um coloca do seu jeito. Então, eu vou colocar do meu jeito o quê? Que eu aprendo em 1 Coríntios 2, 9, que Deus preparou... um lugar imaginável. É inimaginável. É melhor. Deus preparou algo além de tudo que conhecemos. Isso aqui é estudar, beleza? Então, Deus preparou algo além de tudo que conhecemos. O terceiro versículo foi qual? Salmo 19, 1. Salmo 19, 1 diz que os céus, deixa
Deixa eu ver uma palavra mais fácil. Mas é isso mesmo. Anunciam a glória de Deus. Vou botar assim mesmo. Anunciam a glória de Deus. De Deus. Gênesis 1, do 1 ao 8, fala da criação dos céus e terra e do firmamento. Vou separar aqui, porque lá na frente, lá no finalzinho, ele fala do firmamento. Segundo Coríntios 12, 1, fala do terceiro céus. E aí, a salada de fruta já ficou com um gostinho diferenciado, né? Destaquei os céus no plural. Efésios 4:10 fala que Cristo está acima de todos os céus. Ou seja, você vem para o curso e não vem só para pegar uma aula, você vem para estudar. Eu estou estudando com você, estudar e escrever. Certo? Como eu gosto muito de comparar as coisas, Marinelson, eu disse que isso aí parece uma salada de fruta, né? E uma salada de fruta, se você comer ela de uma vez só, você acha aquele gosto, mas se você procurar identificar o gosto, rapaz, tem uma manguinha aqui, ó. Eita, manguinha boa. Aí você bota assim, rapaz, tem um abacaxizinho nesse pedaço, nessa colherada aqui que eu botei. Então, ou seja, você consegue, mesmo em uma salada de fruta, identificar o sabor de cada fruta, né? Tem gente que não percebe nada, só engole. Aí você pergunta assim, na salada de fruta tinha abacaxi? Ele diz, eu não sei, né? Tem salada de fruta que faltam umas coisinhas, né? Não bota. Mas, primeiro, eu coloquei todos os versículos e depois eu coloquei pontos para você se posicionar. Ou seja, pontos para você se encontrar no estudo. Beleza, feito isso, irmão Ailton, segunda etapa. Vamos agora trabalhar com associação. Que é associação? Pegar um versículo, ligar em outro versículo para formar nossa história. Aqui é a história do empacotador. Você chega lá no supermercado, aí o empacotador já recebe tudo, aí vai, isso aqui é para limpeza, isso aqui é para alimentação, isso aqui é para itens de higiene. Ele consegue botar nas sacolas, é o que nós estamos fazendo aqui. Beleza? Então, como é que se faz a associação do aprendizado? Repita comigo, associação do aprendizado. Então pega, você está aprendendo coisa, você tem que organizar o que você está aprendendo. Então nós vamos fazer a seguinte associação. Primeiro aprendizado sobre os céus. O primeiro aprendizado é que existe mais de um céus. Aí Efésios 4:10 diz que Cristo está acima de todos os céus. Essa é a primeira associação. Todos os céus, ele não diz quantos. Segunda associação do aprendizado. Paulo escreveu para os coríntios que existe pelo menos um terceiro céu. Repita comigo, pelo menos. Então veja, pelo menos. A gente tem que ter cuidado quando prega a Bíblia para dizer assim, irmãos, só existem 3 céus. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não tenho 100% de certeza. Mas eu posso dizer que pelo menos céus existem. Por quê? Porque foi Paulo que falou. Mas eu não sei se no Efésios que ele disse todos os céus, se tem mais de 3. Pode ter? Pode. Pode ter só 3? Pode. Mas eu não posso dizer só tem 3. Pelo menos 3 eu tenho certeza. Por quê? Porque foi Paulo que disse.
Vamos estudar isso aí. É bom. Paraíso, legal. Vamos ler isso aí. Nós vamos pegar. É porque assim eu confesso que até eu passei para vocês numa salada de fruta. Aí eu tive que dar uma parada para dar uma organizada aí na salada de fruta, certo? Eu fiquei soltando o versículo. Aí depois nós vamos pegar e vamos sentir o gostinho do abacaxi, o abacaxi gostoso, né? Versículo por versículo. Deixa eu fazer aqui a rota para os irmãos. Como é que vocês estão aí? Tá bom? Tá indo bem? Tá? Madalena, tá indo beleza? Então, todos os céus. A rota seria: eu aprendo que existe pelo menos, que existe um lugar onde Cristo está, que é acima de todos os céus. Beleza? Pá. Aí daqui eu pá para cá. Da vitória, papai. Daqui eu vou fazer a rota, ó, pá, cá. Terceiro céu. Vamos lá. O que é que eu aprendo aqui? Segunda associação. Vamos lá ver aqui o que é que mais se encaixa. Alguém quer dar uma dica aí? Ok. Da nossa percepção. Vocês podem mudar, eu só estou fazendo a minha percepção aqui. Ok. Tudo isso daqui, terceiro céu, céu acima de tudo, é muito mais além do que a gente pode imaginar. Pá. Beleza. O que é que mais eu posso aprender sobre isso? Que os céus anunciam a glória de Deus. A sua associação de aprendizado pode ser diferente da minha, não tem problema. O importante é você entender o que nós estamos falando aqui. O que é que eu posso aprender mais? Que dentro disso daqui, pelo menos um desses céus é onde Deus habita, e pelo menos um desses céus foram criados em Gênesis. Fechou nossos versículos. O aprendizado agora, fechou na minha cabeça. Certo? E como é que está na sua? Está uma salada de fruta ainda ou já deu para sentir o gostinho assim? Está uma salada ainda? Hã? Um signal aí, mas... Resumo do aprendizado. Pode ser. Na minha associação, que não precisa ser a sua, existem vários céus. E Cristo está acima de todos eles. Pelo menos, Paulo diz que tem 3 céus. Ok, já aprendi isso aqui. Certo? Se tem vários, ou se pelo menos tem 3, são coisas que vão além de tudo que eu conheço. O que eu sei é que os céus manifestam a glória de Deus. Que pelo menos um desses céus está Deus morando. E Ele criou os céus e a terra. Beleza. Porque houve tradução e nós vamos ver, pelo menos aqui no nosso estudo, essa diferença. Certo? Sim. E ele criou os céus e a terra. Que céus ele criou no versículo 1, que no 8 é diferente. Entendeu? Vamos chegar lá. Vamos lá. Seja sincero, está uma salada de fruta, levanta a mão. Não. Ok? Saladinha, né? Pronto. Depois dessa aí eu vou falar um pouquinho do abacaxi e da manga para ver se você sente o gosto. Vamos lá. Vamos começar por esse daqui. Aqui, o Efésios 4:10 não tem muito o que explicar. Nós vamos começar por esse daqui. Vamos ver. Prontos? Tranquilo? Primeiro, 2 Coríntios 12:1. Quem escreveu 2 Coríntios 12:1 foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu a segunda carta para os crentes que moravam em Corinto, que era uma cidade. Quem entendeu, diga amém. Vamos então agora interpretar o que ele está falando.
Em verdade, não é conveniente para mim, não convém para mim, não é bom para mim eu me gloriar. Mas eu preciso passar para os irmãos as visões e as revelações do Senhor. Só aqui você aprende que é uma diferença de visões para revelações. Ou seja, eu posso ver algo e não entender. Mas ao revelar, eu compreendo. Então, Paulo vai falar agora de visões e vai falar agora de revelações. O que foi que ele viu e vai passar para a gente? Primeiro, ele usa a palavra, conheço um homem. Por que é que ele fala conheço um homem quando era ele mesmo? Porque ele fala no versículo anterior que não é bom se gloriar. Então, para ele não dizer, eu fui até o terceiro céu, ele disse, eu conheço um homem. Só que esse homem era ele. Mas ele, para não se gloriar, ele falou como se fosse outro homem. Então ele diz, eu conheço um homem em Cristo, ou seja, alguém cristão, né, que há 14 anos, ou seja, ele vai contar para os coríntios uma coisa que aconteceu há 14 anos atrás. Aí ele faz um parêntese, Milena. Ele não sabe se o que aconteceu com ele aconteceu no corpo ou se foi fora do corpo. Ele não sabe, só Deus sabe. E o que foi então que aconteceu, irmão Charles? Este homem, que era ele, foi arrebatado. O que é arrebatado? Ele foi transportado rapidamente até o terceiro céu. Eu vou tentar ilustrar para os irmãos o que pode ter acontecido no que ele está dizendo. Digamos que um dia Paulo estava orando. Eu estou supondo que ele estava orando. Ele poderia estar dormindo, mas eu estou dando só uma suposição. Na minha suposição não vai cometer nenhuma heresia, então eu posso supor isso aqui. Digamos que um dia Paulo estava orando, ou Paulo estava dormindo. Ele não fala, eu estava orando, eu estava dormindo, então eu estou supondo que ele estava orando. E quando ele estava orando, ele percebeu na hora que ele começou a sair da terra. E começou a flutuar, flutuar, flutuar. Aí é quando ele fala, eu não sei se foi o meu corpo que foi subindo e voando, ou se tudo aquilo estava acontecendo no mundo espiritual. Meu corpo ficou e Deus pegou e foi me levando em revelações no meu espírito. Eu posso comparar isso com Apocalipse. Tudo que João viu foi revelações no Espírito. Ou seja, Deus mostrou para ele não coisas carnais, físicas. Um dragão, aí ele, eu vou pegar o dragão aqui, pegar o dragão, os cavaleiros, pega o cavaleiro. Não, ele viu, mas viu no mundo espiritual, ele viu em espírito. Então Paulo, supondo que estava orando, ele não sabe que foi o corpo dele que subiu, ou se foi Deus que revelou ele no Espírito. Certo? Para os irmãos não ficarem assim, para os irmãos entenderem a diferença. Só uma comparação. Que não foi o que aconteceu com Paulo. A dom de visão. Certo? Alguém está se orando, irmãos, eu vi um anjo passando por aqui. Vi um anjo. Esse viu anjo não é um anjo com os olhos. Está vendo os anjinhos ali? Na verdade, ela viu uma imagem no cérebro dela, produzida pelo Espírito que está nela, pela revelação de Deus. É difícil explicar umas coisas espirituais, né? Assim? Tipo, o Espírito de Deus mostrou para ela. Mas ela não viu com os olhos, ela viu no espírito dela, porque o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. O nosso espírito, nós vamos estudar isso, corpo, alma e espírito, emitiu para ela uma imagem na mente dela para que ela pudesse compreender. Porque nós somos seres que precisam de compreensão. A compreensão é na mente, é na alma. Só que esta compreensão que veio, ela não veio dela mesma, ela veio produzida pelo Espírito de Deus.
que comunicou com o espírito dela, e o espírito dela emitiu para a alma e ela compreendeu. Irmãos, Deus me mostrou, um anjo passou por aqui. Não sei se ficou 100% claro aí, mas quando você tiver esse dom de visão, você vai entender. Beleza. Paulo sobe. E o que é que Paulo vê? O que é o terceiro céu? Paulo olha para cima e vê o que nós estamos vendo. O quê? O primeiro céu. É esse céu que nós estamos vendo. Olha, ele está bonito. Vocês não estão vendo daqui, mas eu estou vendo. Está azulzinho, umas nuvens passando. Ele começou a voar, a flutuar. Atravessou esse primeiro céu. Quando ele atravessou esse primeiro céu, o que foi que ele viu? Aquilo que nós vemos através dos astronautas e dos satélites. E ele viu o céu espacial, o segundo céu. Ele subiu e chegou ao fim desses segundos céus. E ele então foi para o terceiro céu. Esse terceiro céu, ele chama de paraíso. Em seguida, então vamos lá. E sei que o tal homem, aí ele faz de novo, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Então, o terceiro céu também pode ser chamado de paraíso. Entenda céus aqui como limites. Então ele olha para cima, vê esse primeiro limite, atravessa esse aí e vê outro diferente, atravessa outro e vê outro diferente. Então, esses são os três céus. Quem não compreende, deu para compreender? Deu, não deu? Essa aí ficou boa. Cotinha, ficou bom essa? Esses três céus, né? Imagina você, atravessa esse, vê outro, atravessa outro e vê outro. Então, é os três que ele contou. Beleza? Então, fechou aí. Não, beleza. Mas vamos dizer o seguinte, é o que eu falei, eu não posso bater assim, só existem três céus. Não sei, né? Para que só vou saber depois. Eu estou assim, beleza. Pelo menos três tem. Só tem três, eu não posso dizer, só tem três. Mas tu entendeu, né? Tipo assim, afirmar que tem três, tem. Dizer que pode ter outro, não há nenhum problema. Ah, beleza. Fechou aí. Esse é o entendimento de terceiros céus. Ele ouviu coisas lá que são inefáveis. Alguém tem outra tradução rapidamente aí, só para não dar a minha fora do que está escrito? Alguma aí? Todo mundo é inefáveis aí? Na sua Bíblia, no versículo 4 do capítulo 12, está inefável? Todo mundo? Tá como chamar aí? Palavras humanas não conseguem contar. Na sua está como? Indescritíveis. É claro. Vocês querem um exemplo? Imagine você ver uma cor que você nunca viu na terra, uma cor. E você vai dizer para mim como é a cor. Como é que você vai me dizer? Hã? Hein? Vermelho, não, a cor é vermelha. Não, ela não é vermelha. É amarela, não é amarela. É uma cor que ninguém nunca viu. Conta para mim como é essa cor. É indescritível, né? Se você dizer, não, é misturada, não parece com nada, nem com mistura de nada. Então não tem como contar, eu quero contar e não tem como. Então, Paulo está dizendo o quê? O que eu vi lá não tem nada parecido com o que tem aqui. E por causa disso não dá para eu contar para vocês, é indescritível, não tem descrição o que eu vi. Além disso, não é nem permitido ao homem falar. Porque talvez o homem, não sei, é terrível, eu não sei nem o que dizer. Beleza. Estudando isso aqui, terceiro céu, beleza pura. Tranquilo? E aí, bom? Certo.
Entendi. Por exemplo, o reino dos céus, isso tudo pode ser aplicado a outras questões, mas, por exemplo, o céu em hebraico, ele é muito, assim, é exatamente isso que pelo menos nós conhecemos. Por exemplo, o irmão Nelson está propondo um estudo mais detalhado de, por exemplo, você chegar no Google Céus hebraico. Por que hebraico? Porque seria a primeira tradução dos céus. Peraí. Eu vi isso aqui. Peraí. Vamos lá, aqui, ó. Rapaz, na verdade isso aqui não é muito legal, a gente usa a Wikipédia, mas ele não é muito legal, mas vamos lá. É só para... Firmamento é um nome para a abóbada celeste, geralmente usada no contexto das religiões, baseada nas escrituras hebraicas, judaísmo e cristianismo. O termo vem do latim clássico, usado na Vulgata, que significa suporte. O termo original hebraico designa uma placa rígida, ampla e sólida, possuindo uma certa espessura. Algumas traduções bíblicas usam a palavra expansão em vez de firmamento. Beleza. Basicamente, só para não... Então, assim, aparentemente, nesse sentido da palavra, seria esse algo, essa expansão. Essa expansão que se coloca acima, basicamente. Esse firmamento, que seria essa expansão, chamou Deus de céus, lá atrás. Então, beleza, só aí para não confundir a cabeça dos irmãos. Voltemos para Gênesis capítulo 1, depois dessa passagem dizer que existe mais de um céus. Sim? Sim. Sim. Explicar. Perfeito. Liga uma coisa com a outra. Ok. Visto que há mais de um céus na descrição de Paulo em Efésios e Coríntios, voltamos para a criação que seria Gênesis. Não vou entrar nos pormenores, mas vou dizer aquilo que a maioria define. No versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a expressão céus e terra é compreendida pela maioria dos historiadores como sendo universo. Céus e terra seria universo. Criou Deus o universo no versículo 1. A terra, nessa época, ela não tem forma e ela é vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem uma interpretação aí entre o 1 e o 2, que eu não vou entrar aqui, podemos estudar na questão do diabo. Mas entenda o seguinte, vamos pegar essa linha de interpretação. No versículo 1, Deus cria o universo. Beleza? Deus cria o universo. A partir do versículo 2, na formação da terra, ele diz que a terra ela não tem forma. Eu não sei se os irmãos já viram elementos no universo. Então vejam, o universo é aquele vão, aquela imensidão de coisa. Essa imensidão de coisas, elas estão soltas em um abismo, porque um abismo ele não tem fim. E o Espírito de Deus estava lá e havia águas lá, porém não tem formas. É algo solto no espaço. Certo? Deus começa a trazer elementos que ali não tinham. O primeiro elemento é a luz.
Quer dizer, se não tiver sol, ainda assim tem luz. Então, a gente tem a ideia de que a luz vem do sol, mas a luz é independente do sol. Se não existe sol, mesmo assim existe luz. Isso é comprovado cientificamente. Então, assim, há uma concentração de luz no sol, mas se não tivesse sol, ainda assim tem luz. Quer dizer, Deus criou a luz primeiro do que o sol. Quando ele cria a luz, ele então separa o que é luz do que é escuridão. Beleza. Deus chama a luz de dia, as trevas chama de noite. Foi tarde e manhã, ou seja, há um ciclo onde a luz alterna com a noite, definiu-se isso o primeiro dia. Vale dizer que aqui não são dias de 24 horas. Por que não são dias de 24 horas? Quem determina 24 horas é o sol e a lua. Então, quando Deus cria o sol, aí começa a contagem de 24 horas, entre um sol e outro sol. Aqui há um espaço de tempo que não é de 24 horas. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Veja que na tradução desta Bíblia que eu estou aqui, ela está chamando o céu de expansão. Né? Então, Deus introduz um limite aqui. Aí eu vou dar uma interpretação para os irmãos compreenderem o que isso significa. A partir disso daí, houve uma separação de águas em águas. Então vamos aqui tentar ilustrar aqui para dar uma organizada para os irmãos. Nós temos o primeiro céus. Nós temos um segundo céu. Céu vermelho, né? Não vai vermelho mesmo. Um segundo céu. E há um terceiro céu. Podemos afirmar que o terceiro céu é chamado de paraíso, segundo Paulo. Que o segundo céu é o céu espacial. E o primeiro céu é o céu atmosférico. O que isso tudo quer dizer? Após estudarmos estas coisas aqui, estamos definindo quais são os três céus. O primeiro céu é o atmosférico, é esse que você consegue enxergar. O segundo céu é após esse, é o céu espacial. E o terceiro céu é o paraíso. Pronto. Essa compreensão ela é fundamental para a gente se aprofundar mais no estudo. Atmosférico. Ao compreender esta divisão, nós podemos fazer um estudo dos três céus. Vamos estudar o céu atmosférico, vamos estudar o céu espacial, o céu paraíso. Está faltando o quê? Pode ser, a gente coloca. Por exemplo, quando Deus cria o sol, no Gênesis. Deixa eu só concluir aqui, a gente acha um versículo bom para isso aí. Vou mostrar um vídeo aqui para os irmãos. Mesmo sem ter o conhecimento científico, quando o salmista diz que os céus manifestam a sua glória, eu vou mostrar aqui eu gostava de rapaz, é bem bonitinho, mas isso aqui também serve.
mostrar esse vídeo para os irmãos, só para os irmãos terem a compreensão do que nós estamos falando ali, apenas dos 2 primeiros céus. Hã? Vou dar uma apagada aqui para dar uma reforçada. Eu pensei que tu disse que era para apagar. Ele está fazendo comparação, por exemplo, a Lua, um dos planetas, Mercúrio, né? Aí os irmãos estão lendo, né? Senão... Tá meio escuro, né? Olha a Terra aí. Rapaz, negócio sério. Hã? Eu fico dizendo, aí nós ficamos preocupados se Deus está perdendo o controle da nossa vida. Olha o tamanho do universo. Ele não perde o controle? Essa é considerada uma das maiores, acho que nesse caso, estrelas. Ela é chamada de cão maior. Cão aqui não é cão diabo, né? Cão aqui é cão cachorro. Essa é a maior estrela conhecida. A visão como se estivesse olhando por cima dela, né? Se ele vai. Olha lá a Terra lá. Essa estrela tem um diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Como é que a gente imagina esse tamanho? Imagine um passageiro de avião voando ao longo da superfície dessa estrela a 900 quilômetros por hora. Aqui é para tentar dar uma noção, né? Isso levaria 1.100 anos para ele percorrer ela completamente. Nessa velocidade. E aí, tudo dentro disso aí? É um negócio sério, viu? E Paulo atravessou e chegou no limite desse terceiro céu, desse segundo céu, e atravessou ele. Eu estou olhando ali o rosto da Renata, não sei se ela está espantada, ela está assim. Renata, é um negócio sério, minha filha. E a gente passa uma provinha e fica com medo de Deus não estar vendo a gente. E há ainda uma centena de bilhões de galáxias por aí. Aí ele faz um versículo, né? Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol, a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. Musiquinha hebraica, viu?
O vídeo é para demonstrar que não foi à toa que quando o salmista disse que os céus anunciam a glória de Deus, é algo extremamente profundo. Tudo que você estudar daí para cima, nós vamos ver um pedaço da glória de Deus. Um pedaço dessa glória. Depois os irmãos pedem lá no grupo, aí a gente manda aí para os irmãos darem uma aprofundada ainda mais nessa questão, certo? Quer dizer, aqui seria o céu espacial, que seria então o nosso segundo céu. Eu vou mostrar essa imagem para os irmãos. Essa imagem seria o estudo do nosso primeiro céu, chamado de céu atmosférico. O que é que essa imagem traz? Isso a ciência diz, está amplamente definida. O céu, o primeiro céu é o que os nossos olhos conseguem enxergar, só que ele está dividido em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Isso aqui você não precisa decorar, evidentemente. A pessoa bota lá, qual é? Aí é demais, né? Quer dizer, a troposfera, que é a primeira camada desse céu, é aonde a gente habita, a gente vê aqui, né, tal. Aí ele dá um exemplo aqui, o avião dentro dessa dimensão. Quando o avião decola e ele vai naquela dimensão, ele está percorrendo a estratosfera. A mesosfera, ele não diz porque onde é que habita, né, o que é que ocorre por lá. Aí ele dá um exemplo na atmosfera, o foguete que chega a essa dimensão, 500 quilômetros da Terra. E ele dá como exosfera, que seria onde ficam os satélites. Certo? Hã? No estudo da criação, e aqui nós estamos fazendo um paralelo, há até quem questione isso aqui, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem boa para os irmãos verem. Eu não sei qual dessas, temos pronto. Essa daqui vai nos ajudar muito. Os estudiosos, pronto, essa aqui está mais. Os estudiosos aí de astronomia, NASA, BBB e tal, coisa. Eles, de vez em quando, ou quando preciso, eles emitem fotografias da Terra fora desse globo. E é essas fotografias que nós temos. Aí eu vou fazer um paralelo daquilo que nós estudamos, que seria o seguinte. Hoje agora nós estamos no espaço. Quem está se vendo no espaço? Estou me vendo, estou vendo aqui, ó. Quer dizer, hoje você olha para o espaço e vê que a Terra tem uma forma. E os entendidos dizem que essa forma não é nem um círculo, ela é oval, mas ela tem uma forma. Em Gênesis 1, ela não tinha forma. Deus deu essa forma. Então, em Gênesis, o que se vê? Elementos que estão soltos entre o abismo. Quais são os elementos que estavam presentes em Gênesis? Me diga um elemento que estava presente em Gênesis, que nós lemos. A luz. Então, ou seja, havia uma luz. A luz, na verdade, ele criou depois, né? Quando ele começa a agir. Porque antes da luz também nós não estamos vendo nada, né? Mas beleza, a luz. Outro elemento que estava presente? Água. Já havia água. De onde ela veio, aí a gente pode até ver cientificamente. Mas havia águas que estavam lá, o Espírito de Deus que estavam lá, mas essa terra, como nós conhecemos, ela não tinha forma. Então nós estamos vendo elementos que estão soltos nesse espaço. E que uma das primeiras coisas que é introduzidas, que vão dar uma certa forma, é o
O firmamento. Quando ele entra com o firmamento, que seria esse limite, essa expansão, ele faz uma separação entre águas que ficam na parte de cima e águas que ficam na parte de baixo. Então, algo foi introduzido que separa essas duas águas de cima com águas de baixo. Se nós estudarmos o primeiro céus, nós vamos perceber que aí foi criada uma atmosfera nela, composta de uma série de gases, entre eles o que você respira, que é o oxigênio, que ao subir naquelas outras camadas, ele não tem. Em outras palavras, Deus está organizando os elementos para produzir condições de vida na terra. Isso passa por a terra ganhar o seu formato, e oxigênio e águas divididas, e daí ele coloca a porção que seria a terra e separa os mares, e nós ganhamos uma terra tal como nós estamos vendo aqui, né? Claro que não é igual, porque o pecado entrou, mas nessas dimensões que a gente conhece. O que é que eu estou tentando passar para os irmãos? Eu estou tentando mostrar textos do que está escrito e dar para nós uma visão do que aconteceu, dentro das imagens que para nós nos foi disponibilizada e que é verdade. É verdade por quê? Ou seja, quando você lê Gênesis 1:2, o que é que vai ter na sua mente? Se nós pudéssemos ver alguma coisa, nós veríamos o espaço, certo? Haveria águas soltas pelo espaço, e por isso que ele disse que a terra nessa época não tinha forma. Quando ele introduz luz, isso é independentemente da terra, ele faz uma separação, então não havia nenhum tipo de luz. Deus chama a luz do dia, e a gente sempre tem ideia, ele está chamando de dia, então é esse dia que nós estamos vendo aqui. Não, não é esse dia que nós estamos vendo aqui. Esse dia, como nós estamos vendo aqui, ele surge quando ele faz o sol. Qual? Por que não parece ser? É porque assim, quando ele fala e a terra era sem forma e vazia, é justamente assim, essa terra que hoje é a nossa, aí ela não tinha forma, mas ela ganharia forma. É porque ele precisa se situar em alguma coisa. Então assim, ele começa os céus e a terra. Aqui ele não diz céus e terra, aqui ele diz a terra. Essa terra seria a nossa terra, que nessa época não tem forma. E ela é vazia. Por quê? Não sei se vocês estão conseguindo entender minha linha de raciocínio. Vocês estão entendendo, não? Imagine o universo e água solta nele. Vocês estão imaginando isso? Vocês estão vendo forma? Não. Você está vendo o universo, que ele chama de abismo, porque o universo é um abismo. Se você olhar o universo, você não vê nada, é um abismo, é um vão solto, que não tem limites, não tem base, então ele é um abismo. Então, o universo é um abismo e a terra, ela não tem formato, ela não tem forma, mas Deus está projetando formá-la. Então, é uma terra sem forma que está solta no abismo. Exatamente. À medida que ele vai introduzindo o seu poder, isso vai acontecendo. Então, ele cria uma luz que não havia luz.
ele faz a separação está dizendo aqui, a luz, ela aparece distinta das trevas, você vê luz e de outro lado você vê trevas, você vê uma distinção entre a luz e as trevas. Dessa forma. Beleza. Assim, eu não estou dizendo que não é não, é porque assim, como eu não estudei. Não, tranquilo, não há. Sim. Hum. Sim, é o que nós falamos no início, céus e terra. Beleza, só para fechar aí, ó. Você tá correto na linha que nós falamos no início. E criou Deus os céus e terra. No versículo 1, isso, agora só. Agora o universo, essa interpretação de universo é o conjunto da expressão céus e terra. Então, céus e terra é o universo. No versículo seguinte ele fala, e a terra. Ele não fala, e os céus e a terra era sem forma. Ele pega só, e a terra era sem forma. Então ele destaca agora o ambiente de terra, que seria a futura terra no formato que nós temos. Esta terra, haja uma expansão no meio das águas e águas. O que seria essa expansão? Nós estamos vendo a água solta, e Deus introduz algo que se chamaria de céus, um firmamento, que entra entre águas e águas, e faz uma separação entre águas e águas. A partir daqui, eu vejo a introdução dos formatos da terra. A terra vai ganhando forma aqui, ao introduzir algo que divide uma coisa de outra. Vamos lá. Para nós fechar. Fez a expansão, separação entre águas e águas, estavam debaixo a expansão de águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, águas e águas. Vamos chegar no sol. Chamou Deus a expansão de céu, foi tarde de manhã, o segundo dia. Ajuntem-se águas debaixo dos céus, num lugar, e apareçam a porção seca. E assim foi. Em outras palavras, para não alongar muito, essa expansão que eu estou me referindo seria isso que nós estamos vendo. Sim, isso que nós estamos vendo. Ou seja, na visão de, calma aí, na visão, pode ser essa. Na visão de satélite, o que é que nós temos agora? Nós temos isso daqui. Nós temos isso daqui. Quando é que isso daqui forma? Quando Deus coloca uma expansão ou um céu que separa céus de baixo, águas de baixo de águas de cima. Então, o que eu estou tentando trazer para os irmãos seria, quando ele introduz essa expansão, a terra começa a ter esta imagem que nós estamos vendo aí. O que é que se via antes não tinha esses limites, esse formato. Só via águas soltas no meio do abismo. Sim? A expansão que nós estamos vendo, em outras traduções, é o mesmo céus.
na verdade, o seguinte, ele pegou, como as águas estavam soltas no universo, ele introduz no meio dela uma expansão e separa. Ela começa a ganhar isso aqui. Águas ficaram também em cima. Provavelmente elas se resfriam e formam os gases, porque elas ficam abaixo desse envolto que ficou limitado com essa expansão. Está entendendo? Beleza? A outra foi qual? Pá! 11 horas. É hora de respirar fundo e ver o quanto nós absorvemos. Tudo agora que empurrar vai sair do lado. Então, olhe para o quadro, olhe para o seu caderno, faça uma recapitulagem de tudo que você ouviu e veja quanto ficou. E aí, beleza? Algumas vezes fomos para um lado, fomos para o outro, mas a intenção é a compreensão dos versículos. Essa é a principal objetivo. Eu li esse versículo e entendi o que ele quer dizer. Li esse versículo e entendi o que ele quer dizer. Li sobre esse versículo, deu para entender o que ele quis dizer. E compreendi o plano da aula que dividiu entre primeiro, segundo e terceiro. Finalzinho da aula, nós nos concentramos no céu espacial, mostrando vídeos e imagens. E depois fomos para Gênesis para tentar compreender como tudo isso foi formado. Se isso estiver bem na sua mente, glória a Jesus. Se não, posso esperar aqui ainda mais uns 30 minutos para estar conversando com algum dos irmãos que querem tirar alguma dúvida. Deu 11 horas, nós precisamos encerrar a aula. Perguntas e dúvidas, pode ficar aqui mais um tempo. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Em meio a vai e volta, ficou bom. No final, entre mortos e feridos, todos foram salvos. Obrigado. Veja só, irmãos, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, em nome de Jesus, vamos agradecer ao nosso Deus. Às vezes no final da aula, quando eu penso em orar, eu tento aplicar aquilo que a gente aprendeu. Aí quando eu fecho os olhos, eu fico olhando na terra. E agora eu vou direcionar uma oração que vai atravessar o céu atmosférico, o espacial, para chegar lá no céu dos céus. Onde Deus está, ué? É forte, viu? Feche seus olhos agora. Seus pés estão pisando na terra, mas a sua oração, ela sobe na direção do trono de Deus. Atravessa todas as coisas. Como aquele vídeo que você viu, aonde nós estamos. E não temos nem noção de aonde Ele está, de tão grande que Ele é. Os céus manifestam a sua glória. E isso dentro de mim dá vontade de o adorá-lo, de o glorificá-lo, de o bendizê-lo. O meu corpo testifica isso, o Espírito que está em mim também testifica. É aí que sentimos mais o corpo leve e às vezes sentimos algo assim que vem subindo e descendo, porque Deus está conosco pelo poder da sua palavra. O seu Espírito nos lembra dos versículos que nós lemos nesta manhã. Que um dia Paulo foi e um dia também nós iremos. Que um dia ele flutuou e Jesus também flutuou, um dia flutuaremos. E se nós estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com Ele nos ares. E se estivermos mortos no paraíso, receberemos um novo corpo para também se encontrar com Ele nos ares. Falemos toda essa trajetória um dia. E o que hoje nós estamos vendo através de imagens e no quadro, nós veremos como realmente é para a glória do nome do Senhor. Você pode ter essa percepção agora. Você pode ter essa expectativa agora. Porque nós também lemos na Bíblia que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não imaginou.
Mas nós não lemos o que vem em seguida, mas eu digo, o Espírito de Deus, Ele nos las revelou. Ele pode revelar esta expectativa para você agora. Senhor, Senhor, viver só na carne é a pior das coisas que o homem pode viver. Aqueles que te esperam só nessa vida são mais miseráveis dos homens. Há uma expectativa de adoção. O nosso espírito geme para o grande dia da restauração, meu Senhor. Na aula passada nós aprendemos que o homem caiu em Adão, mas vai se levantar em Cristo. A natureza que tu criou geme por este dia, e esta manhã, no final desta aula, nós treinamos esta expectativa no homem e na mulher interior. Em nós tem um espírito que clama, Abba Pai, Arabassori Calabassore, de Contachande Calabahai. Há um espírito que clama. E ainda que essa habitação, meu Deus, seja desfeita, o Senhor preparou para nós uma habitação eterna. Sinta essa expectativa ainda mesmo no final desta aula, meus irmãos. O céu é real. E eles manifestam a glória. Obrigado por esta aula. Obrigado, Senhor, pelo refrigério agora. Obrigado, meu Senhor, pela renovação espiritual que está acontecendo na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, pelo poder do teu Espírito e a ação da tua palavra, meu Deus. O céu não é utopia, o céu é realidade. E o tic-tac do relógio de Deus se aproxima o grande dia. E a morte vai ser tragada no dia da vitória. Abençoa teu povo, despede na tua santa paz. Em nome de Jesus, receba a paz de Deus. E as palmas louvam o nome do Senhor. O nome do Senhor. O nome do Senhor. Glória a esse nome. O nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Nós não teremos aula no próximo domingo, porque será a Santa Ceia. Deus abençoe. Os irmãos lembraram bem. Eu vou